Mateus 14, 27. Depois a gente vai ler a história do todinho. 27 aí. Posso ler contigo? Pode. Mateus 14, 27. Acharam? E diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Entende, bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Nós vamos ler o restante da história para entender. Deus, eu te apresento, Senhor, a tua palavra, Jesus, que tu possa, Senhor, nesta manhã revelar os mistérios ocultos que há nela e possa falar, Senhor, com estas crianças aquilo que tu queres falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenho uma pergunta para vocês primeiro. Vocês já sentiram tanto medo de uma coisa assim, numa situação? Sim. Que vocês acharam que vocês iriam até morrer? Sim. Já? Vocês querem contar o que foi? Conta aí. Hã? Faz tempo, pode contar, conta aí. Eu tava vindo da bicicleta, né? Sem querer, botei o meu braço no pneu, aí a gente caiu. Foi? Ficou com medo? Acidente na rua. Foi, aí. Isso que eu saí todo rapado assim, Vocês sentiram muito medo? eu Pensaram que iria morrer? Foi? Um dia desse eu senti outro medo. E você também sentiu medo? Um dia desse eu senti medo. De quê? Conta aí o que foi. Sentiram medo de quê? Fala. Quer falar não? Que é um menino que me ameaçou dizendo que ia me bater. Pois é, então, Eu fiquei com medo. O meu medo. pode falar. Eu tava doente, eu tava doente. Aí você ficou com medo de morrer. Eu com medo de morrer, eu tava Sentiu muito, muito medo mesmo. tudo que eu queria. Então, Até quando eu se a senhora sentiu medo. Pode falar. Desligar ali pra não atrapalhar. Várias vezes já. Eu senti muito medo já várias vezes na minha vida. E o medo que eu senti há pouco tempo foi muita dor. Agora mesmo, semana passada, eu senti tanta dor que vai correr no hospital, sabe? Desesperada. Pois é. Mas com a fé em Deus, eu fiquei boa. Nós passamos por essas situações de medo, né? Há momentos que nós realmente sentimos muito medo. E vocês sabiam que os discípulos de Jesus passaram por uma situação parecida? A qual eles sentiram tanto medo que realmente eles acharam que iriam morrer. Eles, né? Realmente pensaram, não, agora é o nosso fim. Vamos morrer. Vou contar a história, que começa no versículo 22. E eu vou contando, lendo e tentando explicar aquilo que o Espírito Santo me falar. O título é Jesus anda por sobre o mar. Começa assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele. Compelir é o mesmo que obrigar, forçar, né? Ele falou, vão, né? Ele obrigou. Talvez os discípulos não queriam ir sem ele, mas ele falou, né? Vão. Então, Jesus obrigou com que os discípulos embarcassem, né, para passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despediu das multidões. Porque Jesus, ele sempre estava cercado de muitas pessoas, muitas crianças, e ali ele, acredito eu, que ele abraçava cada um para se despedir de cada um, porque talvez era a última vez que ele fosse ver, né? E ali, se você estivesse também com Jesus, eu tenho certeza que vocês esperariam até o fim para abraçar, não é? Abraço aqui. Jesus, se eu estivesse na multidão, eu esperaria até final para me poder chegar e abraçar ele. Não, se eu fosse... E ali eles estavam lá esperando, eles foram para o outro lado enquanto Jesus estava se despedindo lá da multidão. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Estádios era uma medida israelita, que realmente é os estádios, né? Aqueles estádios de futebol. Estava muito longe já da terra o barco. Já sei, não vou nem falar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que é das 3 horas da manhã até o amanhecer, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus estava andando por sobre o mar. Quem aqui já andou de barco? As meninas já andaram, né? Algum de vocês andou?
De barco? Não, Já né? subi no lago. Já, né? De barco. Eu nunca andei. Eu acho que eu já andei uma vez, mas foi de... Eu andei de voadeiro uma vez, mas de barco não. Imagina vocês andando de barco, tempestade, relâmpago, trovão. Eu prefiro navegar A maior as ondas altas, tudo assim, o vento forte, o barco balancando. Tem uma hora que nós Chovendo. chegamos no rio que fica, a canoa fica assim. É assustador? É assim, né? Da lancha caça. Faz medo, Eu né? prefiro viajar de navio. E aí os discípulos estavam nessa situação, onde estava o vento forte, as ondas batendo, açoitando o barco, tudo já. E eles já estavam com medo porque não via nada, não via Jesus nem nada. De repente, né? E os discípulos, ao verem no andar sobre as águas, ficaram assustados, eles ficaram apavorados quando eles viram Jesus sobre as águas. Se você estivesse lá no meio do rio, lá, na tempestade, e de repente você disse um homem andando sobre as águas, o que vocês iriam pensar? Eu ia falar que era o Espírito de Deus. Vocês iam pensar o que é um fantasma? Eu ia falar assim, ó. Os discípulos pensaram isso, vocês sabiam? Eles falaram, exclamaram, é um fantasma. Sabe o que eu ia falar? E tomados de medo, gritaram. Agora imagina, um monte de homem conhecia Jesus, estavam andando com Jesus, na hora que viram é um fantasma, e gritaram desesperados no meio do mar. Qual seria a reação de vocês? Vocês gritariam também? Eu ia Sejam sinceros, vocês no meio da tempestade. Eu ia começar a dormir. No meio da tempestade, lá se vê um homem andando sobre as águas. É possível alguém andar sobre as águas? Não. Não, é Mas impossível. Mas se eu visse um homem andando nas águas, eu ia cantar o louvor. Se nós tiver fé, nós conseguimos. Jesus, ele tinha os seus poderes e andava sobre as águas, né? E aí quando os discípulos gritaram assustados, eu gritaria assustado, não sei o que eu faria não. E eram homens que conheciam Jesus, que sabiam do que Jesus já tinha feito, tiveram medo. Oi. Eu perdi a fala. Pois se eu visse um homem andando sobre as águas, eu ia cantar aquele louvor. Era? Cada qual tem uma como é que fala? Uma reação, né? Eu acho que eu ficaria com muito medo. Eu ia cantar o louvor. Eu acho que eu seria igual os discípulos aqui. Eu gritaria e diria que era um fantasma. Acho que não, porque fantasma não existe, né? Mas Jesus imediatamente lhes disse, tens de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, porque Pedro, pelo que a gente lê na história, ele era sempre o primeiro que se manifestava, né? Quando tinha alguma coisa, ele parece que era o da frente, né? Pedro se manifestou e disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ou seja, se é Jesus, que Jesus mandasse com que ele também andasse sobre as águas para encontrar com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Não, vou voltar. E ele disse, vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, ele desceu do barco, andou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, onde Jesus estava. Porém, quando ele reparou na força do vento, ou seja, Pedro ele estava no meio do mar, né? Porque o rio é uma coisa, o mar é mais assustador ainda. O mar ele é profundo, ele é escuro e nós não conhecemos o que está no fundo do mar. Os cientistas eles só conhecem 1% do que há no oceano. Imagina 100% conhecer só 1%. Eu sei o que tem. Então há muita coisa que não é conhecida, né? Lá tem caranguejo, lá tem lula gigante. Tem muitas coisas que nós não conhecemos. Lá tem o octonauta. Então Pedro, quando ele se olhou naquela situação, no meio do mar, imaginem vocês no meio do mar, estava em pé, no meio da água, né, andando. Aí de repente ele começa a olhar e talvez ele fale, mas o que eu estou fazendo? Como que isso é possível, andar no meio do mar? Ele foi tomado pelo medo, porque ele não entendia como ele tinha chegado ali, como que ele ficou em pé sobre a água. Ele não estava compreendendo, ele não via areia, ele não via mais nada. E ele falava, e agora? Se eu cair, de repente um peixe me engolir? Ou, não sei, ele ficou com tanto medo que ele começou a afundar. Pedro começou a afundar. E ali ele entrou em desespero e de repente ele clama a Jesus. E Jesus pega e fala para ele. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Pedro teve medo. E começando a submergir, ou seja, ele começou a afundar. Ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste?
Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, Pedro conseguiu ficar de pé na água, só que teve um certo momento da situação que Pedro chegou, que ele falou: mas o que eu estou fazendo aqui? Isso é impossível, isso não tem lógica, eu estar em pé sobre as águas, eu vou naufragar, eu vou afundar e eu irei morrer. Por um momento, Pedro tirou os olhos de Jesus. Por um momento, Pedro deixou de, talvez, confiar no Senhor, de lembrar do que Jesus já havia feito, do que Jesus já havia falado. Ele olhou e teve medo. Porque imaginem vocês, se porventura, no meio do oceano, vocês olhar, é só água, água, vento, tempestade, tudo, as ondas agitadas e vocês em pé, em cima da água. Mas Imagina o medo que Pedro sentiu. Ele, não, isso não é possível não. Ele começou a sentir medo e começou a afundar. Eu sei que só tem no mar. No mar só tem água, 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 água. É só água, como o pessoal diz, né? A água não tem cabelo, então não tem como tu te segurar, né? Já tu afoga. E não tem como tu colocar uma cadeira lá. Jesus talvez ainda estava um pouco longe de Pedro e ele teve esse medo. Por um momento ele teve medo, ele chegou numa certa situação que ele teve medo. E na hora que E ele começou a submergir. Só que Jesus segurou na mão de Pedro. Jesus mostrou para ele: não, Pedro, eu estou aqui. Ainda que você passe por essas situações de quase afundar, de quase naufragar, de quase perder a sua vida, eu estarei aqui segurando nesta mão, na sua mão. E é isso que o Senhor quer falar com vocês nesta manhã, para que vocês não venham ter medo. Nestas situações que acontecem na vida de vocês, que aconteceu na vida de vocês. Por um momento vocês pensaram que iriam morrer, as meninas, né? Sofreu um acidente, teve uma enfermidade, né? Também já teve uma enfermidade, vocês passaram por um momento e achavam: não, eu vou morrer. Só que Jesus estava lá. Dá medo, mas o Senhor está segurando na nossa mão, porque é uma situação que a gente chega, a gente realmente pensa. Eu sei que às vezes tem pessoas que pensam: ah, não, mas criança não passa. Passa assim. Eu também passei por uma experiência quando eu tinha 10 anos de idade. Estava banhando naquele atracador que tem ali na barreira, e eu estava sentada assim no batentezinho do atracador, né? E de repente, eu sentada, eu não sabia nadar, não sei até hoje nadar direito, sim. Vergonha, mas eu não sei. E aí eu fui mergulhar, achando que seria, né, raso. Só que de repente eu comecei a afundar, submergir. E eu pensei, eu abri o meu olho dentro da água e falei: eu vou morrer. Eu com 10 anos, nunca me esqueci dessa cena, é terrível. Mas naquele momento eu tive medo, eu falei: não, eu vou morrer. E a sensação de estar se afogando, a sensação de estar realmente submergindo e não ter aonde tu pegar e não ter quem te ajude, é desesperador. E foi isso que Pedro sentiu. Ele sentiu desespero. Ele: não, eu vou morrer. Ele ficou com medo. Só que Jesus estava lá com ele, assim também como Jesus estava comigo. Ele usou a minha mãe me puxou e eu consegui voltar. Mas foi marcante para a minha vida e eu fiquei pensativo por dias. Eu ia morrer. Meu Deus, eu ia morrer. Senhor. Mas Jesus estava lá. Ainda que eu não fosse crente, igual vocês são, e ele estava lá. Imagine vocês. São crianças que são criadas na casa do Senhor, orientadas. É claro que o inimigo vai tentar, mas Jesus Cristo sempre vai estar lá com vocês, segurando na mão de vocês. E quando chegar essa situação realmente que vocês sentirem este medo, que vocês possam confiar no Senhor. Quando for mais na frente, quando vocês estiverem já jovens, homem e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, usados na palavra, pregando, e chegar a uma certa situação, por exemplo, o Senhor vai levantar fulano como obreiro, a Débora como obreira, a Lian como obreira, a Noemi como obreira. Talvez vocês vão sentir medo, porque vocês vão pensar: Senhor, mas será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo chegar até o Senhor? Até onde o Senhor está, como Pedro pensou? Vocês vão se encontrar talvez numa situação que não, eu vou naufragar. Mas lembre-se, quando vocês sentirem medo, o Senhor vai estar segurando na mão de vocês. Quando talvez vocês lembrem, quando vocês tiverem 20, 22 anos, ou até mais jovens mesmo, porque vocês já conhecem o Evangelho desde muito cedo, como vocês falaram no culto passado, do Galileu, que vocês têm vontade de ser um missionário, uma pastora, uma grande mulher de Deus. E quando chegar esse momento de vocês serem, porque vocês serão, porque os sonhos de vocês não são apenas sonhos, são os projetos de Deus na vida de vocês. Vocês têm que entender isso. São projetos que Deus tem na vida de vocês. Quando nós sonhamos algo no nosso coração, é porque Deus ele já colocou aquele projeto. Quando a pessoa ela fala, né, eu tenho um sonho de ser uma mulher usada na revelação, eu tenho um sonho de ser um missionário, um sonho de ser uma pastora,
É o próprio Deus que coloca esse projeto no nosso coração. E quando é o projeto dele, vai se cumprir uma hora ou outra. Então, quando chegar esse momento, que Jesus chamar a Noemi, a Débora, o Lian, Deus começar a usar um vaso, eu não sei quem pode ser, para passar a revelação, ó, Deus vai te enviar às nações. Através da tua vida, almas serão libertas. Pessoas que são cativas serão libertas. Pessoas que estão há muito tempo desviadas vão voltar. Pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo, assim como eu e minhas irmãs recebemos essas revelações. E hoje nós estamos aqui na caminhada e cremos que continuaremos no nome de Jesus. Então, quando chegar esse momento para vocês, não só no espiritual, mas também no físico, de ter medo, que vocês possam entender que Jesus estará lá. Tia, mas eu, por um momento, achei realmente que eu iria morrer, mas Jesus estava lá. Mas eu não via ele, mas ele estava lá. Pedro ainda viu Jesus, mas Jesus estava lá e ele teve medo. Ele realmente achou que ia morrer. Então, quando chegar a estas situações, que vocês possam lembrar desta ministração de hoje. Eu sei que não é uma palavra muito longa, mas é o que o Senhor ministra no meu coração e é o que eu quero passar para vocês da forma mais simples, para que vocês possam entender e lembrar. Não é verdade? Então, todas as vezes que vocês passarem por situações de medo, seja qual for, vocês lembrem, não, Jesus ele está aqui comigo. Eu sei que ele é meu amigo e ele é fiel e ele vai me livrar. Ele vai me ajudar a chegar do outro lado. Ele vai entrar comigo junto no barco e vai acalmar a tempestade, igual Jesus fez. Ele entrou com os discípulos, entrou com Pedro, e lá ele acalmou. E ficou tudo bem. A tempestade, ela vem, mas ela passa. Ela não é algo eterno. A única coisa que é eterna é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vocês são crianças muito especiais para o Senhor Jesus Cristo. Vocês talvez não compreendam, mas Deus ele ama vocês numa imensidão que eu não posso explicar. O amor que Deus tem por vocês. E Ele quer batizar vocês com o Espírito Santo. Quer que o Espírito Santo faça morada no coração de vocês, no coraçãozinho de vocês. Para que no dia do arrebatamento vocês possam subir com a gente. Porque não existe mini Espírito Santo. O Espírito Santo ele é só um. Aqui o mini Espírito Santo para as crianças e aqui o grandão para os adultos. Não, ele é só um. Tá? E Ele quer habitar em vocês. Assim como Ele habita em nós, Ele quer estar com vocês e ajudando. Porque quem nos ajuda na hora das tribulações que Jesus deixou? Que ele disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador. Ele que nos consola. Ele que é o nosso amigo. É Ele que nos ajuda. Amém? Então, quando vocês passarem pelo momento de aflição e de medo, vocês vão clamar pelo Espírito Santo. Vocês vão clamar por Jesus como Pedro clamou. Ele gritou: salva-me, Senhor. E o Senhor salvará. Eu tenho certeza que quando vocês passaram, vocês pediram a ajuda de Deus, não pediram? Vocês pediram o socorro de Deus no coração, né? Senhor, deixa eu morrer não, Senhor, eu sei que eu errei. Eu não quero morrer, Senhor. Vocês pediram, não pediram? Eu já passei por situação também que eu pedi. Foi, né? Um dia desse eu assisti um desenho Mas errado. dá medo, né? Um dia desse eu assisti um desenho errado e eu fiquei com medo de alguém puxar meu pé. Pois é, só não fazer, né? Aí eu pedi perdão pra Deus. O medo é algo que vem para nos parar. Mas nós temos que ouvir a voz que está no nosso coração, que é a fé, que ela nos diz para continuar. É a voz de Deus dizendo para nós persistirmos que Ele estará conosco, segurando nossa mão. Assim como Ele esteve com Pedro aqui, Ele estará com vocês nessa caminhada. Que é longa, mas não é para vocês pararem, é para continuar. Amém? Compreenderam o que Deus quis falar com vocês nesta manhã? Então, amém, né? Vamos levantar e agradecer ao Senhor por esta palavra.